Glória a Deus, queridos. Bom dia para todos, graça e paz. Amém. Pode sentar, por gentileza. Bom é estarmos na casa do Senhor. Amém. Dia do Senhor, dia que Ele nos deu. A Bíblia fala, esse é o dia que o Senhor nos fez, portanto, ficar triste. Alegremos-nos nele, né? Nesse dia que Ele te deu o privilégio de você acordar. Amém, queridos? Amém. Felizmente, quantas pessoas hoje estão descendo na sepultura, alguns não acordaram, mas Deus te deu o privilégio de respirar esse fôlego de vida. Amém, amados? Então, com muita alegria, que eu estou aqui, que você está aí, você está do outro lado, de poder estar na casa do Senhor, a fim de aprender a palavra do Senhor, de exaltar o nome do Senhor e de glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos, nesse momento, sem mais demora, antes de nós ministrarmos aqui a palavra, nós estaremos orando nesse momento. Amém, querido? Tem um momento de oração. Amém, querido? Amém. Glória a Deus, deixa o som, não tem problema não. Jesus não tinha microfone e a voz dele chegava até o discípulo dele. Então nós estaremos aqui orando nesse momento. Temos alguns pedidos de oração. Nós temos lá o Claudinho, meu primo, meu sobrinho, tem o primo da... Depois pega o nome, da japonesa Rosana. Nós temos a dona Sônia, que é mãe da Isabelle, que está carecendo das nossas orações. Eric. A Eric. O Eric e o Claudinho. O seu filho, os 35 anos agora, ele foi fazer um exame do câncer. E nós estamos orando e clamando nesse momento, ok, querido? E eu peço, irmãos, que nesse momento a gente busque só a oração, os irmãos estão a serviço, deixe os irmãos a serviço, isso acontece mesmo. E nós estaremos clamando agora, porque nós estamos diante de um Deus que abriu o mar como passar. Amém. Um Deus que derrubou aquelas muralhas que, humanamente falando, meu irmão, era impossível. Mas lá em Marcos diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Mas a Bíblia também fala que você precisa crer. Amém, irmãos? Amém. Então a oração ela tem resposta quando nós cremos. Porque Jesus falou para aquela mulher, a tua fé te curou. Jesus não falou, a minha oração te curou. Jesus não falou nada disso não. Jesus falou, a tua fé te curou. Amém, querido? Amém. Então, nesse momento, nós vamos usar a nossa fé e vamos orar, não só na parte da manhã, como à noite também estaremos orando. Talvez você que está aqui não tenha uma necessidade muito grande de clamar pela tua vida, mas existem pessoas agora, irmãos, que estão pedindo um milagre. Amém, querido? Amém. Que estão pedindo uma oportunidade de viver mais tempo nessa terra. Né? E o Senhor colocou a igreja dele na terra justamente para a igreja não é só para ficar fazendo eventos, programações, etc. Isso aí o mundo faz, né? O mundo faz programações, faz eventos, faz tudo isso. A igreja Deus colocou para ser um suporte dele aqui nessa terra, para nós intercedermos para aqueles necessitados, para pregar o Evangelho, amém? Para falar de Cristo, amém, querido? A igreja é o corpo de Cristo na terra justamente para isso. E quando uma pessoa precisa das nossas orações, nós estaremos sempre aqui dispostos a orar. Eu já cheguei aqui 8h da manhã, já orei, já fiz as minhas orações, já me ajoelhei aqui no altar, como eu faço sempre quando chego, e nós vamos orar nesse momento. Pode aumentar o louvor, meu? Fecha os olhos agora. Deus poderoso. Só para quem crê vai orar. Você que está do outro lado, ajude cada um. Ajude nós em oração agora. Oh Deus poderoso. Oh Deus poderoso. Creio no poder dos joelhos que se dobram. Quantas são as vezes que nós nos ajoelhamos mais diante do Senhor? Mas a oração de joelho tem efeito, meu irmão. Ei, meu Deus. Começa a orar agora antes de orarmos. Oh, Deus, vamos aumentar mais. Oh, eu vou levar os meus problemas
família, minha casa, meu irmão. Oh Deus, oh Deus. Vamos abençoar aqueles que estão precisando das nossas orações agora. Oh Deus, oh meu Deus, mais uma vez. Vamos preparar um ambiente para Deus nos atender agora. Meu Deus. Oh Espírito Santo. Oh meu Deus. Senhor meu Deus. Oh aleluia. Oh meu Deus. Adora Ele, igreja. Oh Senhor, hoje alguém está precisando, amanhã você pode precisar. Oh meu Deus, Deus problema. Oh Senhor, meu Deus, entregamos nosso programa em tuas mãos agora, Senhor. Aleluia. Oh meu Deus, aleluia. Caminhar. Oh meu Deus, casa, Deus. Eu creio, meu Deus. Ei, Senhor, Deus. Aleluia. Todo poder. Oh, aleluia. Deus problemas trazidos, eu vou levar. Pecados, problemas, Deus abençoar. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Oh Deus, Senhor, em nome de Jesus, nesse momento agora, meu Pai, diante do Espírito Santo que está aqui, nós se colocamos diante da Tua presença. Primeiro, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Perdoa-nos, Senhor, se nós muitas vezes deixamos de buscar em primeiro lugar a Sua presença, de crer que existe um Deus poderoso diante de cada um de nós, de crer na Tua palavra, de acreditar em tudo aquilo que o Senhor permitiu que chegasse aqui na Tua palavra. Perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos erros, para que nós, que vamos orar agora, as nossas orações possam realmente ser atendidas. Em nome de Jesus, agora eu peço, pela vida do Claudinho, meu Deus, o meu sobrinho, oh Deus poderoso, eu creio que o Senhor tem algo através dessa situação nesta vida, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E nós pedimos agora, Senhor, que o Teu poder venha se manifestar na vida do Claudinho agora, que a Tua graça e misericórdia, que o Teu amor, porque a Tua palavra diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Oh Deus poderoso, estamos agora diante de Ti. Entra com providência na vida desse jovem agora. Paralisa aquelas células cancerosas agora. Em nome do Senhor Jesus. O Deus que fez o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, o aleijado andar. É o mesmo Deus que diz em Hebreus 13:8. É o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre. O Deus imutável. E o Deus Espírito Santo está aqui nesta manhã. Senão nós estaremos aqui. Nós viríamos aqui para quê, Deus? Se nós não cremos que tem um Deus poderoso na nossa vida. Oh Deus poderoso. Entra com providência na vida desse jovem agora. Repreenda toda obra contrária. Oh meu nome de Deus. Todo espírito contrário, toda bruxaria, todo trabalho feito
agora, para 10 anos de idade. Em nome de Jesus, toca agora nessa criança, toca nesse pulmão agora. Restabeleça esse pulmão agora, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu peço também, Senhor, pelo Givaldo, um amigo nosso durante muitos anos, que também está com câncer de pele. Senhor, em nome de Jesus, eu peço agora, toca agora naquele corpo agora. Toca a tua mão poderosa agora, restaurando aquela vida. Senhor, tu curaste leprosos, uma doença muito pior do que todas as doenças de hoje em dia. O Senhor tocou e curou. Os discípulos também curaram. E nós somos seus discípulos. E temos autoridade no teu nome. E nesse nome, nós pedimos agora. Entra com providência da dona Sônia agora. Entra sim, Senhor. Oh, meu Deus. Laudos são laudos. Laudos servem para o médico. Laudos servem para a orientação da família. Para ver o que vai ser feito. Mas o Senhor não precisa de laudo. O Senhor é o médico dos médicos. O Deus poderoso. O Criador dos céus e da terra. O dono do universo. Clame, igreja. Abra tua boca, meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que é a minha responder. Vou te responder. Eu vou revelar coisas ocultas que ainda não foram reveladas. Quem sabe a coisa oculta hoje para você é a cura de uma doença, uma enfermidade. Em nome de Jesus, toca naquelas células cancerosas agora. Paralisa agora, Senhor. Oh, o Senhor pode dar um novo estômago, um novo fígado. O Senhor pode dar, Pai. Porque tu nos criaste. Quando o Senhor nos criou, nós não éramos nada. O Senhor nos deu do pó da terra. Do pó da terra. E deu a tua vida para nós, porque o fogo de vida pertence ao Senhor, só por nós. Nós temos Deus dentro de nós. Oh, meu Deus. E estamos aqui com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, em Deus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós usamos agora a fé em ti, meu Deus. Porque se nós tivéssemos fé, nós não viríamos para cá, sair da nossa casa, estar aqui. Estamos aqui porque nós cremos no Deus poderoso. O nosso Deus não está pendurado na parede, na imagem. O nosso Deus não foi feito por mão de homem. O nosso Deus é o Deus, Filho do Deus poderoso, chamado Jesus Cristo, aquele que Deus deu todo o poder. Ele diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E em nome de Jesus, toca agora. Mas somos sabedores também que tudo que Deus permite também, para que as pessoas possam entender que há um Deus poderoso, o único digno de ser adorado e exaltado, o único digno de ser glorificado. Porque era assim com o povo de Israel. Toda vez que Israel deixava a presença de Deus, Deus mandava perseguidores, Deus mandava os inimigos, Deus mandava situações contrárias, e eles sofriam. Até quando eles se ajoelhavam e clamavam o nome do Jeová. E quando eles clamavam o nome do Jeová, diz a palavra de Deus que Deus ouvia. E por que ouvia? Porque é um povo escolhido de Deus. Então, em nome de Jesus, entra com providência agora. No Eric também, meu Deus. Meu primo da diaconisa agora, Rosana, que também, segundo a informação, está com câncer. Entra com providência na vida desse jovem agora. Paralisa e repreende agora. Que a palavra que muitas vezes é pregada, e que o amor no Senhor que é manifestado, e muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos através das situações contrárias.
a gente possa ver e entender que existe um Criador, dono de todas essas coisas, dono do universo, dono de todo esse mundo, Criador dos céus e da terra. E o único digno de nós se prostrarmos e adorarmos. Então é diante desse Deus que nós estamos aqui orando. Pai, nós pedimos agora, paralisa toda enfermidade. Enfermidade de Alzheimer. Sai dessa casa aqui. Sai da nossa família. Sai, meu Deus, da tua igreja. Em nome de nós teremos uma mente perfeita para te adorar. Nós teremos uma mente perfeita para pregar a tua palavra. Nós não entraremos em esquecimento, porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Repreenda para essa doença que tem se alastrado. Repreenda também agora o espírito de câncer que tem se alastrado agora. Nós não cremos em estatísticas humanas do homem. Nós cremos no poder de Deus. Em nome de Jesus, paralisamos toda a estatística agora. Que vai haver um crescimento disso, que vai haver um crescimento daquilo, de doença, de enfermidade. Nós paralisamos agora em nome de Jesus. A tua palavra diz que nós vamos partir farto de idade. É isso que a tua palavra diz, farto de idade. Não havia doente enfermo na igreja primitiva. Não havia necessidade nenhuma em nenhuma área. Porque todos estavam em comunhão. Todos ouviam a doutrina dos apóstolos. É isso que nós precisamos de entender para que haja cura, para que haja poder, para que haja milagre. Nós precisamos de entender os princípios da Bíblia Sagrada para a nossa vida. Oh, meu Deus, entra com o teu poder e com a tua graça, porque a tua misericórdia o Senhor já realizou na cruz do Calvário por nós. Quando o Senhor morreu naquela cruz, o Senhor se fez miserável por nós. Muito obrigado por esta manhã. Livra cada membro aqui das doenças, das enfermidades. Livra cada família do espírito de morte. Livra cada família, Pai, em nome de Jesus. Toda praga mortal sai daqui. Toda praga mortal sai da nossa casa. Toda praga mortal sai da tua família. Em nome do Senhor Jesus. E a igreja que crê, diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga aleluia, igreja. E aplaude o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém? Igreja é para clamar. Igreja é para orar. Igreja não é só para programação. Infelizmente, às vezes muita coisa acontece porque as igrejas estão muito nas suas programações. E nós precisamos separar um tempo maior para oração. Amém? Queridos, amém, queridos? Porque Jesus falou, a minha casa será chamada a casa de oração. Amém? Então nós precisamos de entender o motivo da morte de Cristo, inclusive o próprio Cristo, na cruz do Calvário, ele diz, Pai, tudo está consumado. Você sabia que na cruz do Calvário, até a sua dor, o seu sofrimento, tudo foi consumado em Cristo? Tudo foi consumado. Amém? A morte de Cristo, fala, filho, foi o quê? A Rosana sentiu de Deus para confirmar aquilo que Deus já vinha falando com você nesse caso, né, sobre essa oração aí. Eu vejo como confirmação de Deus. Ela disse que na hora enquanto você orava, o Espírito Santo falou nitidamente com ela para a nossa igreja voltar ao relógio de oração. Aí eu falei para ela que segunda a gente já vai voltar. Eu faço meu relógio de oração todos os dias, que meu horário é 10 horas da manhã. Então a gente vai voltar completando todos os horários. Mas eu faço meu relógio de oração todos os dias, meu horário é 10 da manhã, todos os dias, 4h30 da manhã. Não, ok. Ok. Só que, infelizmente, o povo, as suas necessidades maiores dos seus trabalhos, muitas vezes eles vão
pedindo as suas orações para si. A igreja toda vai ser angústia orando, porque eu, infelizmente, não adianta falar, eu orei no meu horário, porque infelizmente muitos não oram no seu horário. Isso aí não adianta, porque filho, eu sei que não vão voltar, deixa eu só falar aqui. Eu tenho que falar que é verdade. Infelizmente as pessoas, muitas vezes, seus afazeres, as suas saídas, os seus trabalhos, as suas buscas, etc e tal, esquecem dos seus compromissos espirituais. Ponto final. É isso. A gente tem que ser sincero nisso. Se nós tivéssemos o mesmo prazer que nós temos para a nossa vida profissional, para que Deus possa abrir as portas, o meu prazer de estar na casa de Deus, menos esforço ia fazer e a porta ia se escancarar. Na verdade é essa, irmão. É por isso que a gente tem que ter cuidado. A gente tem que juntar o útil ao agradável. Para a gente ter um trabalho, para tentar alguma coisa lá na frente, é útil ao agradável. A gente tem que ter também o trabalho do profissionalismo, mas também tem que saber se a pessoa tem também a procura de Deus, da mesma intensidade que eu tenho. Porque senão um puxa para um lado, outro puxa para o outro lado. Amém, igreja? Entenderam ou não? Tem que ser unidos em todas as situações, seja na vida profissional ou espiritual. Porque senão já era. Vê família aí. Cadê? Criança dentro de casa, mocinha dentro de casa, irmãos dentro de casa, vai fazer o quê? Não fazer nada, né? Mas pede saúde, pede emprego, pede isso, pede aquilo, mas não está na casa do Senhor, não é verdade? Agora, o passeio no sábado, 6h30, toda a igreja aqui. É isso que eu estou falando, irmão. Eu vou ser chato a minha vida, sabe por quê? Porque Deus tem cuidado de mim, minha saúde, da minha vida, justamente porque eu sou chato com a palavra. Quanto mais chato você for com a palavra, mais Ele vai cuidar de você. Pode ficar ciente de, guarda isso, irmão. Quanto mais chato você for com a palavra, mais Ele vai cuidar de você. E se você não é chato com a palavra, irmão, cuidado. Cuidado que lá na frente vai dar problema. Ok? À noite nós vamos falar, mas eu quero já agradecer de antemão as pessoas que valorizaram, que honraram, que estiveram lá na nossa casa ontem, no nosso culto da família. Lembrando que o culto da família é um culto da igreja. Amém? Então eu quero agradecer, foi uma noite muito maravilhosa, mas à noite eu vou falar melhor sobre isso. Foi uma noite muito legal, muito maravilhosa. O Lucas esteve ali ministrando a palavra. Quero agradecer muito pelos irmãos. Foi um culto assim muito abençoado. E à noite a gente vai falar melhor sobre isso. Ok, queridos? Irmão, não vamos esperar situações da vida acontecer para a gente buscar Deus, não. Eu busco a Deus desde o dia que Deus me chamou. Hoje eu estava aqui me ajoelho, todo dia eu venho aqui me ajoelho e me soltar. Todos os dias eu faço. Todos os dias eu faço isso. Quando eu entro, eu me ajoelho aqui, eu falo, Senhor, eu posso ter falhado muito nessa vida, mas existe uma coisa que eu nunca falhei. Desde o dia que o Senhor me chamou, eu nunca tive outros deuses a não ser o Senhor. E quando você é firme nisso, irmão, Ele te dá saúde, Ele cuida da tua vida, Ele sustenta a tua vida, Ele faz tudo para você. Porque Ele fala, não, realmente, falha humana todos nós temos, porque nós somos humanos. Mas o Senhor guarda e cuida e sustenta, porque Ele tem uma coisa que Ele nunca fez, Ele nunca se prostrou diante de outros deuses. Amém? E isso aí já é tudo na vida. Eu quero nessa manhã, vou ministrar uma palavra, vai ser em forma de pregação e de ensino. Amém? O Salmo de número 23, vamos pegar aqui o versículo 4, Salmo de número 23. Versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, diga comigo assim, não temerei perigo algum. Só quem está na igreja, se a mente tua estiver aqui, talvez você está aqui, a tua mente está em outro lugar. Só quem está na igreja, diga assim, não temerei perigo algum. E
por que não temerei perigo algum? Porque olha o que o salmista fala, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Em outra tradução, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Senhor meu Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo o sempre. Seja adorado, glorificado, exaltado. Só tu deve ser adorado. Só diante de ti devemos se prostrar. O único que ouve e que atende às nossas orações. Estou aqui prostrado diante de ti. Preciso agora do teu Espírito Santo para me ajudar a ministrar o teu. Tu és o nosso ajudador. Obrigado, Senhor, pelos milagres, pelas portas e janelas que já se abriram. Mas o que eu mais peço é que os teus filhos realmente coloquem o Senhor em primeiro lugar na vida de Deus. Que nem trabalho, nem carro, nem casa, nem vida profissional seja mais importante. Porque a tua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Deus não acrescenta nada na nossa vida. Ele dá o necessário, porque é a palavra de Deus, o nosso alimento. Mas acrescentar, seja na área profissional, familiar, em qualquer área, só se Ele tiver a prioridade na nossa vida. Eu te agradeço, porque eu tenho até o dia de hoje procurado fazer isso. O Senhor é minha prioridade, acima até da minha própria família. Eu te agradeço por estar na tua casa durante todos esses anos, e o Senhor tem cuidado de mim e da minha casa. Fale conosco e oriente os teus filhos a ouvir a tua palavra. Que ela seja o remédio para a nossa alma. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu estava procurando algo para a gente demonstrar, e diante dos fatos e dos acontecimentos que têm se alastrado, infelizmente, acontece, é por isso que a gente faz aquela tradição de virada de ano, tudo, porque isso é mundialmente, é uma tradição mundial, isso é uma tradição mundial. Eu vou morrer falando, isso é uma tradição mundial e tradição romana, mas a gente está aqui nesse mundo, a gente participa, e a gente gera expectativa, e é importante que tu tenha expectativa. Ninguém pode viver nessa terra sem expectativa, amém? Mas você não pode ter expectativa apenas na virada de ano. Está passando na rua, cara, pastor, como é que tu foi de ano? Eu falei, normal, o ano ainda não acabou, como é que eu fui de ano? Então os caras são chavão que se usa, sem saber os fatos, né? Enfim. Né? Aí o outro falou, não, é virada de ano. Eu queria te perguntar como foi virada de ano. Mas de 30 para 31, como é que foi? Não é a mesma coisa? Ou não é? Por que tem que ser de 31 para 1? Então são coisas que a gente fica presa e gera expectativa. Quantas coisas já aconteceram em janeiro? E quantos fatos que já aconteceram que você não aguardava? Então o que eu quero falar contigo nessa manhã? A gente tem que estar firmada na palavra. E também conhecer a palavra e entender que na nossa caminhada tudo pode acontecer. E dentro desse salmo aqui, que foi, esse foi Davi, tá vendo? Esse aqui ninguém tira. Esse pode vir o erudito, pode vir o mais sábio, semideus, tentar. Esse aqui foi Davi. Você tem certeza que foi. Então, o que eu quero falar nessa manhã? O vale da sombra da morte
ele é apenas um lugar de passagem. Fala para o teu irmão assim, o vale da sombra da morte. Isso, olha para o teu irmãozinho aí, é apenas um lugar de passagem. Você sabe que hoje nós estamos vivendo, como eu falei, a gente se abre aí o seu celular, que tem gente que é 24 horas, e se fosse 24 horas, ler um bocadinho da Bíblia nele, ainda estava bom, pior que muitas vezes nem a Bíblia consegue ler. Eu não gosto de ler Bíblia em celular, eu leio Bíblia aqui. Tem tanta coisa no celular que eu não sei se aquilo ali é consagrado para ler Bíblia. Então eu leio Bíblia sagrada. É a minha mania, a minha maneira de ser, ninguém vai mudar. Eu sou da antiga. Eu prefiro ser da antiga mesmo, porque na antiga a gente tinha mais desejo das coisas de Deus. Então o que acontece? Nós, quando abre isso aqui, traz só medo e tormento. Aí começaram agora, que já começou uma pandemia lá na China. Aí já está em São Paulo, já se alastrou, e etc e tal. E a gente sabe que entra o lado financeiro aí, porque aonde há doença, aonde há tempestade, cada tempestade que destrói o município, eles ficam dando aleluia para os deuses deles, porque é dinheiro que vai entrar para eles. Em cima da tragédia, a tragédia traz vida financeira para esses corruptos. E aí eles vão lá, fica tranquilo, meu amor, eles vão lá e aí eles veem na situação, porque nós vamos mandar dinheiro e chora e não sei o que, mas eles falam, opa, aqui é a oportunidade que eu estava querendo para que a gente pudesse ganhar dinheiro. E aí o mundo vai assim. Agora mesmo, se você for ver passear pelo celular, espero que não seja agora é para lá. Canadá está agora mostrando aí que está tendo um surto lá no Canadá, que talvez já vai se espalhar pelo mundo também. Então, essas são as notícias que muitas vezes passa a ser o vale da sombra da morte para cada um de nós. Então, as pessoas hoje têm medo de todos os tipos. Desculpa, as pessoas hoje têm todos os tipos de medo. Meu Deus, o que vai acontecer? A China manda as doenças para cá, para o universo, porque depois das próprias doenças, eles vendem os aparelhos respiratórios, vende o álcool gel, vende a máscara, vem tudo de lá. Então, nós somos, na verdade, aqui nessa terra, os escravos dos faraós, sendo dominado por eles. Um vem, coloca um Pix, te dá condições de ter um Pix, etc e tal, aí vem o outro, aí coloca agora, quer dizer, é uns corruptos, é uns caras que só pensam na vida deles para destruir a humanidade, dizendo que é o amor. O amor é só Jesus. Enfim, então tudo isso vai trazendo para cada um de nós, para a igreja, o medo, irmãos, ou não é? Nós temos muitas vezes o medo, quando você vê uma situação dessa, o medo financeiro, não tem o medo financeiro, a insegurança da economia brasileira, né? Enfim, e Deus dá sempre alternativa, porque o motorista de aplicativo é tão profissional como qualquer outra profissão, mas Deus permitiu a situação para dar um escape também, porque se não tivesse agora o aplicativo, então Deus vai dando algumas situações para que as portas continuem financeiramente abertas. Mas a gente tem um medo, porque muitas empresas vão se fechando. Se você for ver os grandes meios de comunicação, mandaram muitas pessoas embora, estão mandando até hoje, porque a vida financeira, enfim, isso acaba se alastrando no meio da igreja. Outras pessoas têm o medo alguns de saúde, né? Como tem acontecido aqui em outros lugares, outros têm medo do relacionamento, o que vai acontecer, enfim, insegurança, porque a gente sabe que relacionamento é muito legal, mas quando está os dois juntos, que a gente se conhece mais,
e às vezes não vai se, nunca se conhece totalmente. Pode ter 300 anos de casado, nunca vai conhecer um ou outro totalmente. Engana-se, fala, eu conheço meu marido, eu conheço minha esposa. Não conhece nada. Na verdade, a gente conhece o suficiente para viver, mas cada um tem as suas diferenças. Mas a gente tem medo do relacionamento hoje, coisa que antigamente não acontecia. Mas esse medo se alastrou no nosso meio. E alguns têm medo até da morte. Pessoas têm medo de morrer, né? Enfim, e outros têm medo de perder o emprego, e assim por diante. E isso acontece na nossa caminhada, na nossa vida. Agora, irmãos, olha aqui, uma coisa que eu quero me prender aqui nessa manhã, é que o medo, como todo mundo já pregou aqui, já sabe, ele é interessante, ele é necessário. Aqui tem digamos que tem uma serpente ali, eu tenho medo da serpente, mas é uma emoção momentânea que vai. Mas esse tipo de medo que eu estou falando aqui é uma emoção terrível na nossa vida. Fala para o teu irmão assim, esse medo é uma emoção terrível. Terrível. Porque alguém aqui com esse tipo de medo vai falar, não, porque eu estou alegre, porque eu estou feliz, porque eu estou sorrindo todos os dias. Não, porque esse tipo de medo é um medo, é uma emoção terrível na nossa vida, e esse tipo de medo pode literalmente paralisar cada um de nós. Ou não pode? Pode. Porque você começa a ver no semblante das pessoas, quando as situações contrárias sobrevêm na nossa vida. Então o medo começa a bater em nossos corações, e a gente começa a ficar ali, e o inimigo tentará se aproveitar dessa situação para te paralisar. Entendeu, igreja? Para te paralisar. Agora, eu peguei um texto aqui, primeira Epístola Universal de João, no capítulo 4, está aqui. Vamos, primeira Epístola Universal de João, capítulo 4, versículo 18. 4,18 diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E que castigo é esse aqui? É que a pessoa fica presa, tanto aquele que parece que está sendo castigado pela situação. Você entendeu? Mas aquele que é aperfeiçoado no amor, quem é o amor? Quem é o amor? É Cristo, é Deus na nossa vida. Não terá medo das situações contrárias na nossa vida. Porque o amor joga fora todo o medo. O amor é Jesus Cristo. Então, por isso que eu quero falar nessa noite, diante das circunstâncias, e que aquilo que pode acontecer no ano, quando foi no ano 2020, 2019 para 2020, nós falamos feliz ano novo, ninguém sabia que havia Covid e matar 15 milhões de pessoas. Você entendeu? O que deveríamos clamar? Senhor, repreenda toda artimanha do inimigo nesse ano, toda artimanha satânica, porque o inimigo ele conhece mais o que está aqui na palavra do que você, porque está inserido, e ele sabe que ele já é o derrotado. Amém, igreja? O inimigo já é um derrotado, só vai esperar chegar a hora cronológica da escatologia para ele ser preso totalmente. Amém? E consequentemente ele trará as situações para que essas situações tragam medo para a tua vida e você fique escravizado e paralisado diante desse mundo. Quem está entendendo aí? Então é importante nós entendermos que você tem o amor de Deus na tua vida. Amém, querido? E o amor de Deus joga fora todo o medo, porque o medo, nessa situação que eu estou falando, ele é terrível. É terrível.
Você já viu uma pessoa amedrontada? Olha como é que ela fica desesperada, descontrolada, ou não é, irmãos? Porque ela perde o controle da situação. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, porque a gente fala assim, talvez aqui não, mas infelizmente muitos evangélicos, eles acham que são crentes, fiéis, fazem a obra de Deus, são dizimistas, são ofertantes, e eles estão isentos de passar por tudo isso. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que nós não estamos isentos de nenhuma dessas coisas. Todos nós podemos passar por qualquer situação que o mundo passa. Nós não estamos isentos de nada disso. Amém, igreja? Amém. A primeira coisa que você precisa entender é isso. Cristãos também estão sujeitos a problemas de saúde. Ou não estão? Quantos pastores morreram na pandemia, na Covid? Quantos ficaram entubados, internados? Quantos remédios, quanto dinheiro você gasta por mês por remédio? Por quê? Porque nós não estamos isentos de nenhuma dessas coisas. Como cristãos, estamos sujeitos aos problemas de saúde, estamos sujeitos a perder emprego, estamos sujeitos aos problemas financeiros, etc, etc. A gente precisa, primeiro ponto, entender isso, senão a gente começa, aí você começa a ditar uma lista para Deus daquilo que você faz e que você não merecia isso. Na verdade, nós não merecemos nada. O que nós merecíamos era a cruz, e Ele foi lá por você. E quando eu entendo disso, eu vou ter o sentimento, muitas vezes, de um medo, mas que esse medo não vai me escravizar e me paralisar. Quem está entendendo a palavra aí? É isso que eu preciso entender. Eu não preciso de ler livros de grandes profissionais para me entender isso que eu estou falando. A Bíblia me orienta a isso. Amém, queridos? E nada contra os profissionais, e tem que ter. Mas a Bíblia me orienta a isso. Então, a primeira coisa que você precisa sair daqui e aprender, você que está do outro lado, e você vai compartilhar esse vídeo, porque eu sei que tem pessoas, talvez não seja você, mas outros, que precisam dessa ministração, e dessa orientação, e dessa palavra. Nós não estamos isentos de passar os problemas da vida, porque somos cristãos. Em primeiro lugar, que você precisa entender, o corpo está condenado. Ponto final, por causa do pecado. Não há salvação para o corpo. Ok? Amém? Qual deveria ser a minha preocupação maior? Preocupação é a alma. Porque o Espírito ele retorna para o Senhor que o deu. E a alma? Porque o corpo está condenado. Cadáver, velho. Ele está condenado. Não há salvação para o corpo. E eu preciso de, primeiro ponto, entender isso. Eu preciso de entender que isso aí foi algo que o homem desobedeceu os princípios de Deus, consequentemente, passou a ter morte física. E, irmãos, presta atenção aqui. A Bíblia não é só para você ficar dando orientações, vida financeira, prosperidade, etc. Então, por isso que o povo, quando tem os problemas, que nós não estamos isentos deles, a gente não suporta, porque a igreja não está pregando Cristo, que te sustenta, te fortalece na hora das adversidades da vida. Eu aprendi isso, por isso estou aqui até hoje, firme na palavra. E quando eu ministro uma palavra dessa, eu tenho experiência para falar disso, que eu já passei por tudo isso. Aqui não está alguém que está falando de algo que nunca viveu. Aqui tem alguém que está falando de algo que já passou tudo que eu estou ministrando aqui.
Quando meu irmão, há 17 anos de idade, partiu, eu estava na casa dela. Eu era noivo. E quando meu pai ligou, e desligou, eu falei, minha filha, aconteceu alguma coisa. Meu pai estava lá, meu filho estava em Maceió. Foi meu pai. E aí ligaram. E aí eu falei assim, vamos dar um círculo aqui, vamos orar. Peguei ela, o avô dela, a avó dela que estava lá, seu Júlio, mamãe, quem estava lá? Eu não me lembro muito quem estava lá, mas quem estava lá, demos 5. E eu me levantei e falei, Senhor, meu pai ligou, desligou o telefone, algo aconteceu. A tua vontade prevaleça. Mas me ajude, porque a minha mãe tinha falado, filho, você vai lá na tua noiva? Ela tinha telefone, nós não tínhamos. Então, o meu filho, o teu irmão, vai dar notícia hoje. Manda a notícia para mim. E eu dei o 5, falei, Senhor, a notícia que for, me fortaleça. Porque eu vou ter que levar para minha mãe. E depois meu pai liga dizer que meu irmão morreu. 17 anos. Então são situações que a gente já viveu. E para sair dali, e chega em casa, e aí o meu filho, ele ligou para dar notícia? De segurar minha mãe, porque ela gritava, eu segurava ela, mãe, Jesus nos ama, mãe, Jesus está contigo, mãe, Jesus é a nossa força. Então tudo que eu ministrar aqui, eu não estou ministrando na teoria não, eu já vivi. E é por isso que eu estou falando, eu já vivi, já suportei, já passou e já estou forte de novo, porque eu sei que nessa caminhada as circunstâncias contrárias da vida sobrevêm para cada um de nós. Então nós precisamos estar firmes com Cristo. Ele é o nosso sustentador, a nossa fortaleza. Se não fosse Ele, aí que seria de nós, então, nas nossas emoções, nossos medos. Então, nós não estamos isentos de nada disso. Agora, a minha pergunta nessa ministração é: qual então será a diferença entre o crente cristão e aquele que não é cristão? Porque tudo isso sobrevém na vida de todos nós. E sobrevém, eu vou te explicar por quê. Por causa da justiça de Deus. Deus, Ele é justo, tanto em corrigir quanto abençoar. A gente só pensa em justiça de Deus quando Ele dá. Mas Deus é justo, tanto no que dá quanto no que tira. Não há injustiça da parte de Deus. Amém, igreja? Eu sei que não é legal isso, mas aqui está uma ministração que vai tratar você e a tua alma. Se você quiser, vai tratar. Deus é justo em todos os sentidos. Ele não pratica injustiça. Então, qual é a diferença? A diferença é que uma pessoa que conhece, como Davi aqui, o bom pastor. Quem conhece o bom pastor aí? Jesus falou, eu sou o bom pastor. Então uma pessoa que conhece o bom pastor, chamado Jesus Cristo, não precisa ser superada pelo medo. O medo existe, existe. Mas quem conhece o bom pastor, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ah, meu, lá como eu gostaria que tu desse glória a Deus, irmãos. Por quê? Porque, irmãos, a diferença, olha que diz lá a palavra lá. Essa vai ser a diferença do rico e do justo. É muito bom a gente falar isso. Mas quando a gente vive os momentos da vida, muita coisa que eu vivi e suportei, quando eu era cristão, eu falava, não, enquanto os outros estão suportando, eu consigo orar, eu consigo buscar Deus. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer na vida de todos nós. Entendeu? E que a gente tem que estar firmado na rocha para quando acontecer, você ter um domínio próprio da situação. Você está entendendo? Porque é isso que Deus quer na nossa vida. Então qual é a diferença? Existe uma grande diferença. Nós
conhecemos o bom pastor. E quem conhece o bom pastor, esse tipo de medo terrível não precisa superar a sua vida e te levá-lo à escravidão momentânea e te paralisá-lo, como diz a palavra do Senhor. O medo terrível, ele vem para te paralisar. Quantas pessoas estão enterradas agora, irmãos? Tiveram sonhos, projetos, ou não é? Mas por alguma situação contrária, não soube, naquele momento ali, receber aquilo, ficou desprotegido, paralisado, levou uma depressão, uma doença emocional, e aí morreram. Junto deles ali não só está o corpo, está enterrados sonhos e projetos, que por causa do medo, e porque não conheciam apenas palavras do bom pastor, porque Jó, ninguém aqui, irmãos, presta atenção que eu vou falar, por pior que seja a nossa situação hoje, a sua situação nunca vai chegar aos pés do que foi a situação de Jó, só se você não crê naquilo que lê na Bíblia. Porque de repente você lê aqui como uma história que não aconteceu. Então quando você entender a história de Jó, você fala, meu Deus, o que eu estou passando não é nada. Sabe qual é o problema da nossa vida? Eu vou ser sincero aqui, vai ficar gravado. É que enquanto é os outros, eu tenho um domínio melhor. Mas enquanto sou eu mostro a minha fragilidade. Você está entendendo? E eu tenho que ser sincero na palavra. Quem entendeu ali? Amém? E isso é verdade. Quem não gostou, vai ler Bíblia e aprender. Porque é isso mesmo, isso aqui é a palavra de Deus. Bíblia Sagrada, irmão, não é só para eu vir aqui preparar uma mensagem e pregar, não. Eu nunca fui só de ser pregador. Eu vivi prática da vida. Bíblia Sagrada é para tu saber viver a prática da vida nos momentos contrários. A verdade é essa. E eu torno a falar. Eu estou aqui falando como alguém que já vivi e que já passei situações. Superei, suportei e segui em frente. Ou então você morre junto. Ou segue em frente ou morre junto. Talvez não fisicamente falando, mas da sua vida que você tem, dos seus projetos, dos seus sonhos, da sua caminhada, da sua jornada. Morre junto. Eu preciso fazer como Moisés, irmãos, olha aqui. Ao atravessar qualquer um desses vales da vida, porque aqui eu vou explicar, aqui os irmãos já até sabem o que significava esse vale aqui das ovelhas, propriamente dito, do pastor, etc. Mas tudo isso que eu estou falando não vale. Não vale. Doença não vale da sombra da morte. Não vale. Então tudo isso aqui é um vale. Então, ao atravessar qualquer desses vales, um desses vales da vida, faça como Moisés, que estava diante do mar, que também era um vale da sombra da morte. Por que era um vale da sombra da morte? Porque ali está o mar, atrás está o inimigo, aqui é só deserto. Não era um vale, irmãos? Era um vale da sombra da morte. Mas o que olha para cá, irmão, o que Moisés fez? Deus falou, marche, marche. Por que eu vou marchar? Você vai marchar e vai passar bem. Você entendeu? Então, diante do vale da sombra da morte, está tudo contrário. O que eu vou fazer? Paralisado? Eu vou ter esse medo terrível que vai te controlar e vai prejudicar o meu caminhar, a minha vida, o meu emocional, vai trazer doenças e consequências que eu vou ter que administrar. E que não é isso que Deus quer. Deus não quer nenhuma situação que aconteça na tua casa, na tua família, para tentar destruir a tua vida. Isso não é o Deus que eu conheço. Por que a gente não fala assim, Senhor, o que eu posso aprender com isso e melhorar? É difícil eu falar isso, né?
porque às vezes o orgulho não deixa, a prepotência não deixa. Mas existem situações, em primeiro lugar, tudo é permissão de Deus. Tudo. Estava em Jó. Meu irmão, Jó perdeu tudo em um só dia. Tudo. Eu estou aqui falando de emprego, aí às vezes é um emprego, mas outro ele está legal, o outro está cuspindo, mas ele perdeu tudo. Agora, olha o que diz Jó. Eu conhecia Deus apenas de ouvir teoria, o Deus teórico. Aqui, irmãos, o Deus teórico. Eu conhecia Deus apenas de ouvir falar. Porque esse Deus é o Deus que cuida, esse Deus é o Deus, esse Deus é o Deus que abre o mar, esse Deus é o Deus, só de ouvir falar. Mas quando ele passou, perdeu 10 filhos. Perdeu, só não perdeu aquela mulher abençoada para a mulher ver o milagre que Deus vai fazer na vida dele, senão morria também. Porque a mulher tinha que ver o milagre do Deus dele. Porque se Deus leva a mulher, não ia ver o Deus que ele tinha. Aí ele falou, sabe o que ele falou? Você sabe, ó, nu eu vim, nu eu vou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu também sei que por fim ele se levantará sobre a terra. Por fim ele virá no meu socorro. Porque eu não adorei ele por aquilo que eu tinha. Pelos filhos mais lindos do Oriente. Eu tinha servos, cuidado, que a prosperidade que Deus pode te dar te afastar da presença de Deus. Deixa Deus dar pouquinho, que é para você ir buscando a Deus para Ele te dar mais. Vamos aprender, irmãos, pode falar. Tudo pode estar certo, né? Mas ela tinha que gerar os outros filhos dele também, né? Não, sim, não entendo perfeitamente, mas também ela tinha que ver o mover de Deus, porque existe casal, que o marido ele está mais ali na presença, a outra é até crente, mas não está na presença tanto quanto o marido, ou vice-versa. Então, às vezes, Deus mostra uma situação para alertar aquela pessoa que está ali ao lado, que existe um Deus Todo-Poderoso. Mas também está correta a sua colocação. Mas vamos aqui. Então, nós vivemos um vale da sombra da morte todos os dias. Esse ano de 2025 vai acontecer coisa boa para tu, mas vai acontecer coisa ruim para todos nós. E acontece, como já está acontecendo em algumas famílias. A gente tem que entender. Se você não entender isso, pastor, está tendo emoção, tem que profetizar. Se eu profetizar só coisa boa, quando acontecer o ruim, tu vai falar de mim. O pastor falou uma palavra lá e não está acontecendo, aí tu vai falar de mim. Então eu prefiro pregar a palavra verdadeira. Porque quando aconteceu, o pastor pregou a palavra certa. Eu que estava na igreja, ouvi aqui, mas saiu por aqui e não estou nem ali. Mas ele pregou a palavra que é para me sustentar nos momentos difíceis da minha vida. Amém, querido? Então faça como Moisés, um mar, inimigo, é sempre eu falo, a não ser que você lê e pensa que é uma história, que aquilo não aconteceu não, entendeu? Mas se tu ler e entender, você fala, meu Deus, o que eu estou vivendo aqui, o que Jó passou. Mas ele falou, bendito seja o nome. Aí no 42, versículo 5, me parece, ou versículo 2, se eu errar, desculpe, que eu erro também. Tem muita gente que grava muito o versículo, mas estão tudo afastado do Evangelho. Eu gravo um pouco, mas estou na presença dele. Ele diz assim, eu conhecia Deus apenas de ouvir falar. Mas agora que eu passei por tudo isso aí, sofrimento, essa dor, eu passei agora por esse vale da sombra da morte.
em todas as áreas, profissional, familiar. Enfim, amava muito os filhos. Tem gente que ama mais os filhos que a Deus. Tem gente que ama mais namorado que a Deus. Às vezes deixa de um compromisso na igreja por causa de namorado ou namorada. Então está amando mais ele que a Deus. E tudo que você ama mais, Deus tira. Cuidado para não amar ninguém mais do que Deus, senão ele tira da tua vida. Se tu amar mais o emprego do que Deus, ele tira o teu emprego. Se tu amar mais a tua esposa do que Deus, ele tira a tua esposa. Se tu amar mais o marido, assim vai. Cuidado! Cuidado, porque pode ser uma idolatria. E Deus não quer idolatria, nem filho, nem esposa, nem ninguém. Deus é único! É isso. Você sabe que Deus pediu lá o filho de Abraão por causa disso. Vamos lá ver se ele fala tanto de mim. Vamos ver se eu sou tudo na vida dele mesmo. Mas ele tinha um desejo grande de ter um filho. Aí tem um filho. Agora você vai lá e sacrificar ele por mim. Tu acha que Deus ia querer isso? Mas estava testando se o filho dele era mais importante que o Deus que ele seguia. E ele levou o filho. Porque ele provou que Deus era maior na vida dele. E quando tu faz isso, o Senhor providenciou o cordeiro e colocou no lugar dele, já referindo-se a Cristo que viria para nos salvar, o sacrifício. Mas quando ele fez isso, quando você faz isso, Deus provê a sua necessidade. Então, faça como Moisés, em frente ao mar. Marche. Mas como é que eu vou baixar um mar desse? Tem pessoa de idade, que está com idade, amor, como é que vai nadar? Tem criancinha que vai morrer afogado. Existem coisas que a gente fica indagando em Deus. Deus não perguntou se tinha criancinha que ia morrer afogado ou pessoa de idade que não sabia nadar. Até porque ele precisava nadar porque ele era do mar. Você precisava caminhar. Então, o que acontece, irmãos, é que a gente precisa, sabe? Agora, só voltando aqui para quase finalizar, quem está pegando a palavra aí, irmãos? Amém. Quem está dormindo aí? Está dormindo demais, né? Não chega aqui na igreja 8 e pouca. Dá para dormir para caramba. Tu dormir uma hora da manhã, dá para tu dormir muito. Agora depende do que você fez antes. Tu fez um montão de coisa. Só não leu Bíblia, não orou, não fez nada, mas fez outras coisas pesadas, aí você vai ter sono mesmo. Então vamos lá. O tema aqui, o vale da sombra da morte, o que era isso? Eu vou dar uma explicação que todos aqui já sabem, mas você está do outro lado de repente não sabe. O que acontecia aqui? O pastor, ele levava o seu rebanho de um lugar para o outro a pastar. Então, um movimento que muitas vezes envolveria passar por um vale, o diácono André, que era muito estreito, entre altas colinas irregulares. E muitas vezes, o Sam, cheia também de perigo. Perigo em potencial. Tinha o sol, que destruía tudo, os penhascos, etc. e tal. Então, o que acontecia ali, Diácono Antônio? O ambiente era em volta totalmente de escuridão. Então, era um vale da sombra. Era um vale da sombra. Isso aqui é o certo aqui. E a gente está trazendo uma palavra dentro de tudo isso aqui, do que o salmista, mas ele conhecia, porque no versículo 1, ele fala assim: o Senhor é meu. Está na igreja? Você está na igreja? Eu digo, o Senhor é meu. Em outras Bíblias, em outra tradução, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas na minha aqui diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Então, isso aqui era o chamado vale. Então, os vales acontecem ao longo da nossa vida, amém, igreja? Amém. Ao longo da nossa vida, os vales acontecem um após o outro. Depois de cada topo da montanha, há um vale. Mas uma coisa é certa, irmãos: devemos olhar para Deus, que é o nosso pastor. De novo, a pessoa que está aqui, mas não está aqui. Devemos olhar para Deus, que é o nosso pastor.
Ele é o nosso pastor. E outra coisa, o homem pode enganar a igreja com as suas mensagens, mas Jesus foi realista, nunca enganou ninguém. Em João 16:33 ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenha coragem. Nos piores momentos da sua vida você vai precisar ser corajoso. Então, irmãos, não seja como ovelhas espalhadas. Fala para o teu irmão assim: não seja como ovelhas espalhadas. Porque as ovelhas se espalhavam sobre a colina, tentando descobrir qual era a direção para correr. Pela a disseminação de informações que nós temos hoje na mídia, não seja como essas ovelhas desgarradas. Porque quando você pega a mídia, e aí começa, porque vai chegar uma pandemia de novo, e aqui vai chegar uma da China, e outro vai chegar do Canadá, e outro vai vir não sei o quê, e não sei o quê, as doenças, as enfermidades, o desemprego, o não sei o que lá. Você está como essas ovelhas aqui que eles levavam no pasto, e aí você começa a fazer o que? Você está desgarrado da palavra, da orientação, do foco, da visão, da direção de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Então não seja como essas ovelhas, irmãos. Algumas ovelhas estão aterrorizadas. Algumas ovelhas estão aterrorizadas em seu próprio medo. Queridos, não as permite que encontre a saída. Quando eu estou aterrorizado com o meu medo, eu olho para um lado, olho para o outro, falo: meu Deus, não tenho uma saída para mim. Quem já falou isso? Quem já falou? Eu estou sem saída, eu não tenho uma saída. Mas até hoje você está comendo, bebendo, sendo guardado, cuidado da sua casa, cuidado da sua família. Lembre disso. Quantas foram as vezes que nós olhamos, não tem mais saída, e você chegou até aqui o dia de hoje, e você vai chegar 25, 26, até o dia que Deus quiser que você viva nessa terra. Sabe por quê, irmãos? Quem te guia no vale da sombra da morte é o nosso Senhor Jesus Cristo. Diga para o teu irmão: ele sabe disso, mas fala para ele: quem te guia no vale da sombra da morte não é o medo, não é a tristeza, não é o choro, não é isso, a prostração. Quem te guia no vale da sombra da morte é o bom pastor. É o bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não faltará coragem, não faltará força, não faltará fé. Amém. Irmãos, a esperança tem que sempre está enraizada em Deus. A esperança não tem que estar enraizada nos seus projetos, nos seus sonhos, na sua esposa, no seu esposo, no seu namorado, seja o que for. Não tem. Ela tem que estar enraizada em Deus. Porque quando ela estiver enraizada em um, seja o marido, a esposa e tudo, quando acontecer o fato, tu não vai estar seguro e segura. Porque quem te sustenta é Jesus. Quem te fortalece é Jesus. Amém, querido? Amém. Então a esperança tem que sempre estar enraizada em Deus. Só você ler o Salmo todo 23. Diz lá um dos versículos que nós somos ovelhas dele. E as ovelhas do seu pasto. Fala para o teu irmão: eu sou ovelha de Jesus. Fala com fé, fala assim: eu sou ovelha de Jesus. Eu sou ovelha do seu pasto. E se eu sou ovelha de Jesus, ovelha do seu pasto, Ele cuidará de vós. Amém. Ele cuidará de vós. As ovelhas lá, aí estava em enfermaria lá, ele tratava, dava os remédios, literalmente falando. E é isso que Ele quer fazer com você, na situação que você está vivendo hoje. Amém. Como ovelha, Ele quer pegar você, cuidar de você, tratar do seu emocional, tratar da sua dor, tratar da sua tristeza, tratar dessa situação de vale da sombra da morte que aparentemente você está vivendo. O Senhor é o remédio para a nossa alma. Deus quer usar
a igreja, presta atenção aqui, para mostrar ao mundo quem ele é. Meu, aí que está o negócio. As igrejas estão sendo usadas hoje para marketing. Pessoas envolvendo a igreja para dar curso de ganhar dinheiro. Templo do Senhor, brincadeira isso. Pastor que só prega prosperidade, o cara está vivendo, um dia vai ser desempregado, não pode acontecer, aí como é que ele vai viver? Porque um dia tudo pode acabar, meu irmão. Quem está num ótimo emprego hoje vai perder o ótimo emprego. Enfim, isso acontece com todo mundo. Eu também tive um ótimo emprego e perdi. E Deus cuidou da minha vida. Porque quando eu fiquei desempregado, já falei que eu fiquei preocupado. Quando cheguei cá, quando eu falei e mandei, e acho que eu liguei, ela falou assim: o Deus que nós seguimos cuidará de nós. Amém. Porque uma mulher, um homem juntos, eles têm que ter a mesma conexão do mesmo Deus. Porque se um falar, meu Deus, o que vai ser agora? Você vai prejudicar a pessoa, vai tirar a força do outro, da capacidade de se levantar. Você tem que dar uma palavra. Você entendeu o negócio? Às vezes culpar a pessoa, por que tu fez, não prestou? Por que tu fez errado? Fez para tentar cuidar da família. E não é que sustentou tantos anos a família. Alguém falou? E porque quando dá errado alguém vai falar? Levanta a cabeça, você pode, você tem Cristo e Deus vai cuidar e vai abrir as portas novamente. Glória a Deus. É isso a palavra que a gente quer ouvir. Quando aconteceu os fatos aqui na igreja, saída de pessoas, eu ficava sozinho aqui falando, meu Deus, o que eu vou fazer com a igreja? O financeiro dela já não tem quase nenhum. O pessoal que saiu pagando quase um aluguel da igreja só dos dízimos deles. Passei um sufoco sozinho. Eu não tive acompanhamento de diáconos, de ministério. Eu não tive acompanhamento psicológico de ninguém. Era eu, minha esposa. Mas eu falei, Senhor, o Senhor me chamou desde jovem. O Senhor me tirou do mundão. No momento melhor da carne e do pecado. O Senhor que me tirou. E quando o Senhor me tirou, o Senhor me colocou em ministério. Eu nunca pedi ministério para ninguém. Nunca almejei nada em ministério. Eu queria servir a Deus como sirvo até hoje. E o Senhor me colocou diante de uma igreja. E quando nós abrimos aquela igreja, alguns falaram que ela ia fechar. E eu não vou aceitar isso, porque eu sou um homem de Deus. E eu não preciso mostrar para ninguém que eu sou um homem de Deus se ela lotar. Porque tem muitos que estão lotando, mas são artistas, atores, atrizes. E ator e atrizes e humorista enche igreja. Mas aqui eu falo a verdade. A verdade é essa. Então, Deus, o que eu vou fazer? Eu entrava ali sozinho. Sozinho. Não tive acompanhamento, eu tenho um bom ministério, mas assim, extremamente falando, de acompanhar pastores e tudo, a gente vai ter que melhorar em alguma coisa. A verdade é essa. Porque quando você cuida dos pastores, que tem amor por eles, eu não estou pedindo dinheiro para ninguém não, nunca pedi. Mas quando você faz isso, aquilo só retorna para a tua vida. Porque isso é honrar. E quando você honra, Deus te honra também. Tem muitas pessoas que passaram um vale tremendo na vida aí, porque não aprenderam a honrar os pastores que a igreja tem. Eu não estou pedindo dinheiro para ninguém não, porque eu nunca pedi. Eu ganho ajuda de custo da igreja, porque eu sou pastor integral da igreja durante 23 anos, e não me aposentei ainda, porque 23 anos não paguei contribuição por cada igreja. Eu já era para estar aposentado há 15 anos, mas não estou porque a igreja não pagou as contribuições. Mas eu falo, Deus, faria tudo de novo, porque aqui entrou pessoas que não sabiam de nada, e se estão em outro ministério fazendo tudo, aprenderam aqui. Foi aqui que aprenderam. O alimento veio daqui. Entraram cegos, inúteis, sem saber nada. Desenvolveram aqui.
Eu falei, o Deus que eu sigo vai suprir nossa necessidade. Dia 7 de março faz 23 anos. E estamos aqui. Amém? Amém? Estamos aqui. A gente não tem pretensão de ganhar dinheiro com a igreja, irmão. A nossa pretensão é ser honesto na palavra, ser sincero com a verdade, pregar a palavra, ser amigo como eu sou. Porque tem muitos aí que pregam, acabou, sai com a tua família para tudo que é lugar. Esquece a família da igreja. Eu não, eu sou amigo de todo mundo. E se eu não vou na casa de ninguém, porque ninguém me convida. Porque tem casa aqui que eu nunca fui, não me convida, a hora de convidar a gente vai. Porque eu sou de uma época que pastores estavam assim na família, visitavam, estavam juntos, mas se ninguém me chamar, eu não vou. Mas se me chamar, eu vou. Porque eu gosto. Gosto de estar junto. Então, Deus quer usar a igreja para mostrar ao mundo quem Ele é. Qual é a diferença então? A gente vai passar os problemas, não. O outro vai passar, vai. Mas a igreja vai mostrar para quem passa os problemas, quando você superar os teus problemas, quem é o Deus que tu serve. Porque aí você vai falar na prática, eu passei por isso. Quando alguém chegar e falar contigo, não, mas porque eu estou nessa situação, eu vivi essa situação, eu venci a situação, você pode vencer também. É por isso que Deus dá situações para nós, experiência, testemunho, fortalecimento, formar e forjar o caráter. Ele não te dá para te destruir, porque Deus é amor, mas Ele te dá para justamente lá na frente, que Deus, a gente não sabe a quem vai ser usado em determinada área espiritual, e a igreja, ela foi chamada, irmão, para mostrar ao mundo quem Jesus é. Agora, como nós reagimos a este momento difícil que passamos na vida? É isso que vai contar, porque o mundo está precisando de saber disso, e a igreja que tem que mostrar isso. Ó, eu já tive esse problema, mas o Cristo, porque antigamente era assim, hoje não é mais assim, mas antigamente a pessoa veio conversar com a gente, estou passando em situação contrária, aí eu falava, meu amigo, eu passei também, mas Deus vai te tirar dessa. Sabe por quê? Porque Ele me tirou. Então eu tinha uma palavra, mas uma palavra de prática e não de teoria. E quando você tem... Por que a gente segue Jesus? Que a palavra dele é de prática. Eu morri, eu ressuscitei, eu estou no meio de vós. Por que ninguém vai para Maomé? Porque ele não ressuscitou. Porque ele não tem a palavra de prática. Porque não tem o que mostrar naquilo que viveu e suportou, ele venceu a cruz. Jesus tem. Está entendendo a mensagem, irmãos? Você precisa entender isso. Que vai ter momento, os pais vão envelhecer, aí já, e você vai ter que suportar a vida. Ninguém vai te dar comidinha na boca como dá hoje, não. Ninguém vai levar comidinha na tua mesa como dá hoje, não. Você tem que começar a se preparar lá na frente para Deus agir na tua vida como agiu na vida da tua família. Foi assim que eu orientei meus filhos, eu e ela. É dessa maneira que nós orientamos. Que a gente tem muito pregadores aí que prega para a igreja, que tenta a igreja, mas os filhos estão tudo jogados por aí, afastados do evangelho. Alguns até dentro do evangelho fazendo um monte de besteira dentro da igreja. A verdade é essa. Porque quem hoje mostra alguma coisa de algo que dá a capacidade para ele ser aquilo que ele é, não tem muito valor. Só tem valor aqueles que tentam enganá-los. A verdade é essa. Sei todas as áreas hoje. Então, queridos, por que acontece isso? Porque Deus quer usar a igreja para mostrar ao mundo quem Ele é. Você é a igreja de Cristo? Você é a igreja de Cristo? Então, quando você suportar as situações da tua vida, mesmo que você perca, e alguém que vai chegar e falar daquela situação, falar, ó, eu perdi. Eu nem sei o que ganhei, eu perdi. Mas
Deus me fortaleceu naquele momento e pode te fortalecer também. Você tem que ser o porta-voz da palavra de Deus para os necessitados. E para isso, a gente tem que dar a experiência da vida e da dificuldade da vida. Hoje, os camaradas falam o seguinte: eles pegam dinheiro porque um pastor com dinheiro, as ovelhas acham que vai ter dinheiro porque o pastor tem o dinheiro também. E aí eles começam a apresentar os carros, o que eles têm, e as ovelhas ficam toda boca. Então vamos para aquela igreja, porque naquela igreja todo mundo vai ficar rico. Não é assim? E aí os camaradas tem uns que ficam alugando o carro nas agências para botar no estacionamento para dizer que os carros é deles. Quanto engano. Pessoas tristes, cheias de dor, de sofrimento, mostrando somente alegria para todo mundo pensar que ele está bem. A gente tem que mostrar a verdade. Sabe por que Deus permite essa situação na nossa vida? Porque alguém um dia vai passar o que você passou e você vai ter experiência para orientá-los na prática da palavra. Você entendeu o negócio? A verdade é essa. Então, quase terminando aqui, qual o vale que você pode estar passando mais difícil da tua vida? Da doença, da solidão, da dor, você que está do outro lado, do sofrimento, desemprego, vale da sombra da morte de alguém que amou. Esses são os vales que não temos controle sobre eles. Fala para o teu irmão, esse vale você não tem controle sobre eles. Mas o nosso pastor está na direção de tudo. É isso que Davi fala aqui. Ela se dispersava, cada um ia para um lado e tal, tinha que passar por aquele tudo. Mas o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tem vale, tu não está no controle desses vales da vida. Você não está. Mas o que você tem que entender? Deixa ele ficar na direção do teu vale. Toca no teu irmão e diz, deixa ele ficar na direção do teu vale. Se você tentar se colocar na direção de Deus, tu não vai suportar, porque você é humano. Vai estourar a tua mente, vai ter um AVC, vai ter um problema, vai ter um infarto. Ouça o que eu estou falando nessa manhã, meu irmão. Eu não vim aqui brincar. Eu não saí da minha casa no domingo, poderia contar como jeitão lá, né? Vai para a feira, vai fazer comida, vai não sei o quê, vai olhar marido, vai olhar esposa, vai olhar filho, vai olhar sogro, sogra. Eu poderia ficar em casa também, mas eu vim aqui para te dar uma palavra. Amém. Eu não vim aqui para brincar de pregador, porque eu já faço isso há 42 anos. Eu vim aqui para te dar uma palavra. Se você ficar na direção do bom pastor, você não vai aguentar, porque você é humano. Quem está entendendo aí? Ele é quem guia-nos pelo vale. Diga para o teu irmão, se é ele que te guia pelo vale. Não fique parado, irmão, diante do vale. Passe por esse vale segurando na mão do bom pastor. Como é que eu vou passar por esse vale? Eu vou segurar na mão do pastor. Senhor, me ajuda, Senhor. Tu és a minha direção, Senhor. Eu não estou suportando isso. Eu não tenho mais força humanamente falando, Senhor. Passa comigo esse vale, Senhor. E para terminar, por que tudo acontece e é tudo permitido por Deus? Não tem nada nessa terra que Deus não permite. É o que você falou. O diabo só fez aquilo com Jó porque ele foi pedir permissão a Deus. Porque ele achava que Jó adorava a Deus, que tinha toda a riqueza. Vou provar. Ó, você vai lá, faz tudo, pode tirar tudo dele. Na vida dele você não vai tocar não. Ele não me adora pelo que tem.
Eu vou provar que ele me adora porque ele perdeu tudo. Ele falou, eu vim e não vou. Bendito seja o nome do Senhor. E quando você age, olha para cá, na situação no vale, na sombra da morte, Deus restitui tudo para você. Amém. Agora você fala, Deus, por que Deus? Eu era tão fiel, eu tinha ovelhas, dava para o pai, eu tinha isso, eu era um homem rico, ajudava a igreja, dava cá e fazia todos os trabalhos da igreja. Quem é você para falar isso de Deus? Eu nunca cheguei em casa e falei, meu Deus, a situação que eu estou vivendo, e olha que foram muitas, eu e minha esposa sozinho no silêncio, que muita gente não sabe, só meus filhos sabem Deus. Ministério da igreja, muitos não sabem. Eu nunca falei, Senhor, o Senhor me tirou desde novo que eu estou na igreja, eu nunca retrocedi, eu nunca me afastei do Evangelho, sempre fui fiel na sua obra. A igreja que eu estive, eu era o primeiro a chegar na igreja e quase o último a sair. Todas as igrejas eu era o primeiro, sempre como membro, eu sempre fui primeiro em chegar, em qualquer lugar. Eu nunca indaguei em Deus, não. Eu sempre creio que na hora certa Deus vai manifestar o teu amor para conosco. É isso que tu tem que entender. Não indague em Deus, vai ser pior para a tua vida. Vai ser pior, porque a gente não faz nada por Ele. Ele que fez tudo por nós. A única coisa que a gente faz é adorá-lo e exaltá-lo. E cumprir aquilo que nós temos que cumprir como igreja. Amém, querido? Amém. Nada você faz, Senhor, eu faço isso, Senhor, tu não faz nada. Você dá um pouquinho daquilo que Deus te deu. E finalizando aqui, pastor, o que eu preciso melhorar? E por que acontece tudo isso? Deus permite, olha para cá. Seja uma referência para outras ovelhas quando passares pelo vale. Isso aqui é sério, tá, gente? Deus permite a gente passar pelo vale, mas é também para você ser uma referência para as outras ovelhas que vão passar. Porque se eu passar pelo vale e não for uma referência de sustentação, de fé, de mostrar para os outros que vão passar no vale que o nosso Deus é um Deus que vai mudar a situação. Quem está entendendo aí? Amém. Então, quando meu irmão morreu, o que aconteceu com o meu querido? Meu irmão, com 15 anos, recebeu Jesus como Salvador, com 16 ele se batizou, com 17 Deus o levou. E o levou por quê? Porque eu não sei, que lá na frente ele poderia entrar em qualquer coisa errada e Deus tirou ele logo da terra. E isso satisfazia a minha alma. É assim que tu tem que entender as coisas de Deus. Por quê? Senhor, por quê? Quem somos nós para indagar o Criador dos céus e da terra? O soberano. Ele é soberano, igreja. Ele sabe todas as coisas. Nós somos apenas a sua criatura. Então, só para finalizar, por que isso acontece? Para que você seja uma referência para outras ovelhas quando você passar pelo vale. Pastor, essa referência eu não quero não. Eu quero passar a referência para outras ovelhas ficando milionário. Eu vou falar para eles assim, pode ficar milionário também, porque eu sigo Jesus, Jesus fez um milionário. Está equivocado. Eu sinto muito lhe dizer que está equivocado. Quando a gente passa essas situações, você vai ser uma referência para os seus filhos. Os filhos vão ver e vão falar, meu pai e minha mãe passou essa situação. Pô, mas lógico que tem um momento da dor, da tristeza, que é normal. Mas olha, eu vou seguir esse Deus que eles estão seguindo para a vida toda. Meus filhos sempre falam isso. Poxa, pai, mãe, vocês passaram tanta coisa. Mas eles seguem Jesus. Primeiro porque eles confessaram Cristo. Segundo porque eles sempre olharam a vida da mãe e do pai na firmeza de com Deus. Muitos estão afastados do Evangelho porque os pastores não têm firmeza.
A firmeza só aqui. Aqui todo mundo é tudo. Aqui todo mundo é até semideus. Mas alguns estão se matando, suicidando, tomando remédio para depressão, antes de pregar. Eu não suporto remédio. Alguns eu tomo porque eu tenho minha esposa que cuida de mim. Mas remédio eu não gosto de remédio. Quando eu puder ter saúde sem ele, eu vou ter. Cada dia ele perguntou lá, pastor, como é que o senhor joga bola comigo ainda para a cidade que eu estou? Eu falei, porque essa tua idade aí você só joga videogame, celular. E na minha vida eu não fazia isso, eu capinava, eu tirava grama. Alguém sabe o que é ancinho? Fala. Alguém sabe? Nenhum de vocês sabe o que é ancinho, muitos não sabem o que é ancinho. O Lucas sabe o que é ancinho? O Lucas não sabe o que é ancinho, sabe? Tu não sabe? Vida boa, vida boa. Aqui, ó, pai. Ó, vou a moeda de hoje. Eu falava assim, ó, pai. Se tiver uma irmã me assistindo, ela vai entender. Pai, só tem R$1 para nós? Tem, mas peraí. Aonde eu morava, 2 janelas, uma aqui e uma aqui. A gente não podia olhar para a rua porque a janela era de grama até assim. Olha cá, a janela era de grama até aqui. Meu pai falava, tudo bem. Pega lá a foice. Quem conhece foice? Não é coice, não é foice. Pegava a foice, vai lá, primeiro vai ter que baixar com a foice. Depois que baixar tudo, tirar, e depois vir com assim. Queimar, ele sabe. Aí ele fala, agora toma o dinheiro. E por que ele fazia isso? Olha para cá. E por que ele fazia isso? Para que o dia que eu tivesse necessidade de alguma coisa, olha para cá. Para que ele fazia isso? Para que quando eu tivesse necessidade de dinheiro, de alguma coisa, eu não fosse ser um ladrão. Eu não fosse entrar para as drogas. Então eu trabalhava e ele me dava. Hoje a família faz um filho corrupto dentro de casa. Infelizmente, se eu for falar aqui, o tempo vai passar, eu vou ter que dar um estudo só sobre muitas coisas. Filho, vai ali para mim. Vou não! Ah, mamãe te ama. Mamãe te ama, meu filhinho. Meu filho, eu te dou R$5 se tu for. Aí abre o sorrisão. Eu ia falar que eu queria ir, pai. Eu falei isso que eu não vou não, mas eu queria falar que eu ia. Aí ofereceu R$5. Formou o corrupto dentro de casa. Aí depois o cara vai ser um profissional. Aí ele vai ser um profissional, mas a semente da corrupção já foi gerada nele. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Muitas vezes, o que nós somos, se a gente não tiver cuidado para se libertar, foi feito dentro de casa. Ou não é? É verdade. Se a gente não quiser se libertar, foi feito dentro de casa. Hoje você vai a alguns jovens, estão presos, coitado, tudo bem. Muitos fazem critério lá, decidiram a vida deles, mas muita liberdade. Vai alimentando isso para você ver lá na frente o que vai acontecer. Porque um dia o pai e a mãe não vai existir mais. Eles vão precisar de sobreviver. Pena que ninguém enxerga isso agora. Só enxerga quando já era, quando já está acabando a vida, quando ficaram velhos, quando não dá mais nada. Aí vão pensar e já era. Por que eu admirei o Silvio Santos? De todos eles. Cara, com dinheiro, mas as filhas dele, para receber dinheiro, tinha que trabalhar. Vai dando tudo para os filhos hoje. Vai morrendo por eles. Fique velho por eles. E não mostra o caminho certo, não. Desculpa, lá na frente você não vai existir mais e vai deixar umas pessoas totalmente sem controle e sem direção. Você está entendendo o negócio? Estou falando besteira, igreja? É coisa que tu não gosta de ouvir. Mas é verdade, é os dias atuais, esse século aí. E fechando aqui, irmãos. Caminhe em direção ao pastor, para que as outras ovelhas caminhem com você. Amém? O que eu preciso fazer? Vou caminhar em direção ao meu pastor.
Porque eu estou sofrendo aqui, vale da sombra da morte, passei por ele. As outras ovelhas, está vendo? Que você passou, ele vai ir também e vai passar com você. Amém? Amém, querido? Então o salmista não ficou no vale da sombra da morte, irmãos. Diga comigo, o salmista não ficou no vale da sombra da morte. Ele não ficou no vale da sombra da morte. Ele continuou escrevendo. Ele não deu ponto final. É ponto continuativo. Ele falou: não temerei o mal, porque tu estás comigo. Olha, irmãos, olha para cá. A tua história não acabou ali. Irmãos, não coloca o ponto final nesse sofrimento. Eu vou viver isso aqui, não. Coloque um ponto continuativo, ou bota uma vírgula, seja o que for. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia! A tua vara e o teu cajado me consola, me dá proteção, me dá direção. Aleluia! Glória a Deus. Então, querido, concluo. Nunca saberemos onde nossa... Agora, irmão, escreva isso aí quem está anotando. Por favor, quem estiver anotando. Onde nossa fé, nunca saberemos onde nossa fé está enraizada até enfrentarmos uma crise. Meu Deus! Ou não é isso? Eu tenho fé. Enquanto tu enfrentar uma crise, você nunca vai saber aonde a tua fé está enraizada. Você só vai saber quando você enfrentar a crise. E quais são elas? As pragas, as doenças desenfreadas, tá? As oportunidades do passado que infelizmente já foram, não tem mais o que fazer. Enfim. Então, perda de entes queridos, etc e tal. E a minha palavra nessa manhã finaliza. O vale da sombra da morte não é para te paralisar, é apenas uma passagem. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Acho que ele merece mais um bom pastor. Você pode aplaudir como ele merece. O vale da sombra da morte não é um lugar para você parar, é um lugar apenas de passagem. Vai abençoar a casa do Senhor, pega o envelope agora, o seu dízimo, as suas ofertas. Glória a Deus, aleluia. Se o sol se gloria antes de chegar, tu és em minha. Tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar me surpreende na tua mão, me traz a dor.
aplaudir o Senhor Jesus? Amém, querido? Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado pelas ofertas lançadas no gasofilaço. Abençoa todo dizimista e todo ofertante da tua casa. Abre o coração daqueles que ainda não são dizimistas e ofertantes da tua casa. Leva-nos guardado por ti, livrando do homem maligno, do sanguinário, do roubo, do assalto, do acidente e das balas perdidas. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. O bom pastor cuida de nós. Que Deus te abençoe e tenha um excelente almoço. Graça e paz.